Por outro lado, você tem nas religiosidades mistéricas uma concepção de que a alma ela é o centro, o loco da identidade do sujeito, né, da pessoa. O termo sujeito, pessoa, todos esses conceitos são problemáticos, né? A gente usa eles aqui. Então, isso significaria que realmente existe a vida após a morte para essa alma. Após a morte do corpo, de alguma forma, a alma ela subsiste, né? E então, de certo modo, várias dessas religiosidades mistéricas, elas tinham como seu mistério central o mistério da imortalidade, por exemplo, em Eleusis, né, etc. E dentro do orfismo, especificamente, essa distinção entre a alma e aquilo que é mortal, né, portanto, a alma sendo algo imortal aqui, também os permitia conceber a ideia de transmigrações, que essa alma pode assumir vários corpos, né, sob várias formas. Mas, em geral, o que está em questão é que essa alma, ela não é mais mortal, ela não pertence mais àquela esfera da existência específica dos homens mortais. Ela é porosa, ela é capaz de, na verdade, pertencer ao imortal e, ao mesmo tempo, estar se mostrando mortal, né? Então, ela é, de certo modo, portanto, daimônica, né? Ela é aquilo que está entre o mortal e o imortal, né? Como, por exemplo, no banquete de Platão, Platão descreve a natureza daimônica, né? Ou melhor, Diotima, né? Descreve a natureza daimônica como aquela que tem essa natureza de ser entre. Ela usa as metáforas do barqueiro e do tradutor, né? O barqueiro que navega constantemente entre as duas margens, o tradutor que está o tempo inteiro falando e ouvindo nos dois idiomas ali, né? Quando tem duas pessoas conversando. Então, isso é o daimônio. É aquilo que, de certo modo, é divino, é imortal, mas subsiste ou vive ainda sob formas mortais, ou tem essa possibilidade de viver em formas mortais, né? Então, a alma, para os órficos, ela é ao menos daimônica, se ela não for estritamente falando divina, porque ela é imortal, ela não pertence essencialmente à esfera do que é mortal. Então, as vertentes de filosofia que se inspiram nessa religiosidade mistérica são aquelas que tornaram possível a acepção específica do conhece-te a ti mesmo, que vai pertencer à tradição do platonismo, que é a acepção de que conhecer-se a si mesmo significa conhecer a alma em sua natureza divina ou daimônica, e, portanto, em sua natureza, de certo modo, supra-humana. Ok. Então, conhecendo aquilo que é divino em si, conhecendo essa divindade que está em si como alma, é que você está capacitado para conhecer o divino, para conhecer o mundo divino, as coisas divinas, etc. Né? Então, é basicamente isso que eu discuto no meu primeiro capítulo, né? Um pouco a continuidade dessa concepção de conhece a ti mesmo, que é advinda dessa concepção mistérica de alma e que vai ter esse legado para a filosofia platônica, né? E, por exemplo, só para fazer essa citação breve, todo mundo sabe no platonismo de manual, de ensino médio, a ideia do mundo inteligível em Platão, né? Mundo sensível. E, basicamente, o que torna possível o platonismo não é somente dizer que há um mundo inteligível, que há os inteligíveis, é que há um acesso a esse mundo inteligível. Que acesso a esse? É o acesso que é natural à alma, porque a alma é de algum modo inteligível, ela pertence àquela natureza. Então, é parte da natureza dela aprender o inteligível. Então, conhecendo-se a si mesmo, a alma, né, conhecendo-se a si mesma, a alma pode acessar esse domínio da realidade de alguma forma. E isso é que seria, no seu sentido mais básico, a filosofia. A filosofia é a alma conhecendo-se a si mesma, a fim de conhecer o inteligível dessa forma, né? Então, é basicamente esses links ali que eu estabeleci, né, no início da minha dissertação. Ok. Então, novamente, você tem conhece a ti mesmo como a chave central desse terceiro capítulo, mais ou menos isso que eu digo ali. Ok, Danilo. E o Proclo? Como é que ele via a alma e o caminho da filosofia na busca do conhecimento? O Proclo, ele vai desenvolver essas ideias todas do Plotino de formas muito sofisticadas e interessantes. Por exemplo, eu passo no meu quarto capítulo, na primeira subseção do quarto capítulo, umas 30 páginas, só tentando explicar o conceito de alma de Proclo, né? E a ideia de alma de Proclo é uma derivação, um desenvolvimento de uma antiga ideia que aparece em Platão, de que a alma é aquilo que move a si mesmo. Por quê? Uma coisa inerte, por exemplo, uma pedra,
ela não move-se a si mesma. Ela move quando uma outra coisa a move. Então, ela é movida por outra, ela é heterokinética. Né? Kinesis é movimento, hetero, né? Outro. Então, outro a move. Né? Então, a definição fundamental de alma é que a alma é aquilo que é capaz de mover-se a si mesma. Ela não precisa de um outro que a mova. E por isso, a alma não é inerte. Então, essa concepção de alma, Platão, no Fedro, né, ele dá essa definição no Fedro, ele utiliza essa definição para argumentar pela sua imortalidade, porque a alma move-se a si mesma, o seu movimento nunca cessa. Porque se uma coisa é movida por outra, né, ela é movida enquanto essa força está sendo exercida sobre ela, e essa força deixa de ser exercida em algum momento, ela se esgota ali, né, enfim, e aí o seu movimento cessa, ela retorna ao repouso de alguma forma. Enquanto que a alma, na medida que a sua definição mesma é mover-se a si mesma, essa é a sua definição, ela deixaria de ser o que é se ela parasse de mover-se a si mesma. Ela seria outra coisa, ela não seria a alma. Então, quer dizer, uh, eles passam por esse argumento da imortalidade da alma como aquilo que move-se a si mesma. Né? E, de certo modo, essa ideia da alma como movimento é uma das formas de concepção antigas de alma, da alma como ânima, daquilo que anima, que move, né? A alma como uma vitalidade, de certo modo. E o que ocorre no neoplatonismo é uma ressignificação desse conceito de alma para compreender a própria razão. Então, a alma não tanto quanto força vital, e sim como alma racional. Então, quando eles passam essa concepção de alma como aquilo que move-se a si mesmo para a alma enquanto razão, você tem a ideia da razão que pensa-se a si mesmo, como sendo a definição da alma. Então, ou seja, a alma racional é aquela que consegue pensar-se a si mesma. É isso que é racionalidade. O que é racionalidade para o neoplatônico? É você pensar-se a si mesmo. Então, por exemplo, nós somos capazes de discursar, de falar, né? Isso já é uma forma de racionalidade, mas o que é fundamentalmente racional sobre a nossa capacidade de falar é o fato de que não só eu consigo falar, mas eu também consigo refletir sobre o meu ato de falar, sobre o fato de que eu falo. Isso é pensar-se a si mesmo, isso é a alma que move-se a si mesmo. Isso é autorreflexividade. Então, basicamente, o conceito de mover-se a si mesmo passa a ser um conceito de autorreflexividade. Então, eu consigo criar normas de como falar corretamente, gramática e tudo isso, porque, fundamentalmente, não é que a gramática é a racionalidade. Tipo assim, agora existe gramática, agora nós somos racionais. Não. A gramática é um produto da racionalidade. O que é a racionalidade? A condição para, por exemplo, a gramática, que é o fato de eu conseguir pensar sobre o fato que eu falo.